morning, everybody. Bom dia, pessoal. Welcome to our English class. Seja bem-vindo para a nossa aula de inglês. Fazem 15 dias que nós estamos de folga, hein, Ed? Folga. Semana passada teve aula, Antônia. Ah, nós trabalhamos, Sim, mas né? os alunos ficaram de folga, né? Sejam bem-vindos, espero que vocês tenham descansado bastante nessa semana, se divertido com a hora do intervalo, que foi muito interessante. Espero que vocês tenham assistido. E para a nossa aula de hoje, não tem muitos recados, né, Ed? Não. Né? Fazem 15 dias. Eu espero que vocês já tenham recebido a apostila, o caderno do aluno. Se vocês não receberam ainda, né? Por exemplo, na minha região, vai ser distribuído essa semana, né? Continua dando um print bonitinho na tela. Quando o caderno chegar, você organiza o seu caderno do aluno e conversa com o seu professor, tá bom? Para a nossa aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos rever um pouco a aula da semana que vem, né? Da semana passada, retrasada, 15 dias atrás. Vamos dar uma revisadinha para ver se vocês lembram. E hoje na aula eu tenho uma surpresa para vocês. A surprise? I have a surprise for you. What is that? I don't know. Eu não sei. I can't say. Eu não posso falar. Mais alguma coisa, Ed? Tem novidades vindo aí pelo chat. Vocês vão falar com seus colegas de turma agora, né, Antônia? Isso, vocês ficarão sabendo essa semana. Começa a partir de amanhã essas mudanças no chat, tá bom? O modelo antigo do chat é até hoje. A partir de amanhã vocês ficarão sabendo aí como é que vai funcionar, tá certo? O que nós vamos fazer, Ed? Fazer a leitura das habilidades. Ok, vamos lá. Ability number 2, coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade. Number 5, aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Number 6, planejar a apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, compartilhando-a oralmente com o grupo. Number 16, construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula. E as reading strategies são skimming, scanning, cognate e inference. Bem, eu acho que os professores também, eu não falei bem-vindos, né? Bem-vindos, professores. Eu sei que uma semana foi pouco para vocês descansarem, né? Mas vamos voltando aí, retomando. Então, vamos retomar o que nós vimos na aula de 15 dias atrás. Nós estudamos hereditary characteristics, né? Características hereditárias. Nós vimos os cromossomos, né? O ser humano tem 46 cromossomos, tanto o male quanto o female, né? Tanto o homem quanto a mulher. Quando você resolve gerar uma criança, existe a doação dos gametas. O pai doa 23 gametes, a mãe 23 gametes e você, a criança, recebe 46 gametes. A criança recebe 46 cromossomos, né? Vocês já viram isso na aula de ciências, porque eu assisti a aula, vai ficar mais fácil. Agora, para continuarmos falando sobre corpo humano, nós vamos estudar nós vamos falar sobre o material que nós vamos usar hoje, né? Comecei a aula já iniciando aí uma revisão. Você vai precisar do seu notebook, seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta, um lápis e o caderno do aluno, se você já recebeu. Se você não recebeu, vai dando um print aí e vai organizando seu caderno, tá? Ali também tinha acho que não vai ter, né, o link do caderno do aluno, tá? Porque estava com um problema no QR Code, nós tiramos. Então, nós vamos começar com uma pergunta, né, sobre o corpo humano, vai ali para a tela. Você vai ter 1 minuto para você responder essa pergunta, tá? Minutos, tá? Do you know how the human body is divided? Você sabe como o corpo humano é dividido? Tá? Tem a próxima pergunta, a resposta ali. Se você não souber escrever em inglês, não tem problema. Você vai escrever, pode escrever partes da frase em português e o finalzinho escreve em inglês e o finalzinho em português. Mas se você souber, já tiver algum vocabulário, já tiver visto, você coloca ali. Tá? How the human body is divided? The human body is divided. Como o corpo humano é dividido? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem essa pergunta. Vão lá no chat, respondam em inglês, tá, pessoal? Vai praticando, que é mais fácil,
né, para no final aí do ano você já poder produzir. Lembra que nós temos um desafio aí no final do bimestre, que é a produção de uma redação, ok? Go there, vai lá e respondam. A resposta vai ficar ali na tela. Você vai ter 2 minutinhos para vocês responderem aquilo que está ali, bonitinho, tá? E já dá a frase completinha no chat. See you later, te vejo daqui a pouco. Eu estou acompanhando o chat, vocês estão indo no caminho certinho, né, Ed? É isso aí, mas está bem contraditório aqui, bem, Antônia? Mas até o final da aula nós vamos descobrir. Vamos lá. O Joaquim respondeu 3 partes. A Agatha, yes, the human body is divided by cells. Ela faltou um by ali, né? A Sarah, head, trunk and limbs. A Nicole, the human body is divided by cells. E também a Laura colocou head, trunk and limbs. Isso, a maior parte colocou the human body is divided by cells. O corpo humano é dividido por células. Não está totalmente errado, mas é o caminho certo, né? Até o final da aula nós vamos descobrir qual é a resposta, tá certo? Aqui nós temos um texto que está no caderno do aluno, ele vai ficar na tela para vocês, tá? Pode colocar para mim, diretor. Vou falar um pouquinho sobre ele para vocês poderem tirar um print aí para quem está sem o caderno do aluno, tá? O que vocês vão fazer agora? Nós vamos fazer o skimming. Preste bem atenção que o skimming é a leitura superficial. Você vai olhar o título, né, do texto. Ali não tem a fonte, só tem que foi tirado do caderno do aluno, volume 3. E não tem imagem também. Essa é a leitura do skimming, tá? É a leitura da imagem, da fonte e do título. Para a gente poder descobrir qual é o assunto do texto. Eu acho que já deu tempo de você dar uma olhada enquanto eu vou falando. Então, agora, você terá um minutinho para você responder. Vou relembrar vocês como vocês terão que responder lá no chat, tá? Nós fazemos isso todas as aulas. Essa pergunta aqui está lá no chat para vocês, lá no slide. O que eu tenho que fazer? Eu vou localizar o verbo, que é o verbo to be, né? Depois do verbo to be vem o sujeito. Depois do sujeito, aqui antes do verbo to be tem um double question que não aparece na resposta, tá?
Eu posso usar tanto o sujeito que está aqui ou substituir pelo pronome. Qual é o pronome correspondente? It. Ou eu posso responder it is e o nome do título, ou copiar o sujeito da pergunta e pôr o sujeito da resposta, tá? Que é o que nós estamos fazendo. O verbo da pergunta vai ser o verbo da resposta, tá? Então, você vai ter um minutinho para você responder. What is the title? Tá ali. What is it about? Qual é o assunto do texto? Gente, tem aluno falando assim no chat, mas eu não sei responder em inglês, mas a resposta está praticamente 70% ali. Só está faltando uma palavrinha para você colocar ali. E você vai achar essa palavra onde? Lá no texto, tá? Então, o diretor vai começar com o texto, né, para você dar uma olhadinha, e você já vai responder. What is the title? Qual é o título? What is it about? Qual é o assunto? Numa interação só, respondam as duas questões, ok? Você vai ter um minutinho aí para você poder coletar essa informação e nós voltamos daqui a pouco, ok? Go there, vai lá, answer your questions, responda as suas questões. Gente, eu estou aqui olhando, cada dia que passa, eles estão respondendo cada vez mais em inglês, né, Ed? Pelo menos essas duas perguntas. Sim, pelo menos tá bem rápido também, né, Antônio? Né? E respondendo, isso é bem bacana. Então, tem aluno dizendo assim, mas eu não sei inglês. Mas a gente vê a quantidade de respostas de aluno respondendo essas duas perguntas. Isso mostra o quanto você está melhorando. Então, quais foram as respostas que eles deram, Ed? Vamos lá. A Jéssica disse, the title is the human body. E o Vitor Hugo, the title, human body também. E o César Henrique respondeu as duas de uma vez. O moderador agradece quando você responder as duas de uma vez. The human body, e ele falou it's about the human body, na resposta da 2. Isso mesmo. What is the title? O diretor vai colocar ali para você dar um print, tá? E organizar o seu caderno. What is the title? The title is the human body, né? Que era o título lá bonitinho. Então, olhando lá o título, o corpo humano, eu já sei qual é o meu assunto. E com a pergunta que eu iniciei a aula, quando eu perguntei como o corpo humano é dividido, né, e vocês responderam que o corpo humano é dividido por células, ele é dividido em 3 partes, eu já sei qual vai ser o assunto do meu texto. It's about the human body is divided. Como o corpo humano é dividido. Então, não dá para eu ler o texto e falar, mas eu não sei nada do texto. Como não? A gente já achou o título, já sabe qual é o assunto. Quando você for ler o texto, você já sabe que você vai encontrar vocabulário relacionado ao corpo humano e à divisão do corpo, né, Ed? É isso aí, pelo contexto a gente consegue inferir o vocabulário. Muito bem. Então, agora, enquanto eu vou explicando o que vocês vão fazer, tá? O diretor vai colocar uma tela lá para vocês. Quem está com o caderno do aluno vai ficar mais fácil. Quem não está, pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade. O que vocês terão? Vocês terão 2 minutos para completar aquele exercício ali. Tá? Então, eu não vou dar tradução agora. Por que você vai fazer? Vocês perceberam que tem uma palavra que está em negrito? Você vai lá no texto, você vai procurar aquela palavra, human body. Lá no human body, né, você vai olhar aquele parágrafo e lá está dizendo em que partes o corpo humano é dividido. Então, você vai lá e vai pegar aquela resposta. Limbs, tá? Você vai procurar a palavra limbs, estou falando da questão 2, lá no texto. Né? Limbs are divided in 2 parts. Né? Então, você vai procurar a palavra limbs lá no texto e você vai procurar quais são as partes que estão sendo mencionadas ali. Na questão 3, trunk, você vai procurar essa palavra lá no texto, trunk, tá? E você vai responder. O que é o trunk?
você vai completar aquelas lacunas. E fez, você vai procurar a palavra face lá no texto e lá está a sua resposta. Então, gente, inglês não é um bicho de 7 cabeças, a gente tem que usar estratégias. E uma dessas estratégias é a gente procurar na pergunta palavras que tem no texto. Então, eu coloquei lá em negrito, para você ir lá no texto e você localizar aquelas partes, tá? E você conseguir responder. Então, você tem 2 minutinhos para você achar aquela resposta lá no texto. Então, eu vou pedir para o diretor colocar de novo o texto. Se eu não me engano, ele está no slide 8. Ele vai começar com o slide 8 para vocês, dando uma olhadinha, tá? E depois ele volta lá para a pergunta para você completar. E aí, você vai lá no chat e você dá as respostas. Sei que são 4 perguntas. Se você conseguir responder todas, wonderful, maravilhoso. Se você não conseguir, não tem problema, porque outro colega consegue e a gente completa aí a lição desse exercício, ok? Tudo bem? Let's go? Então, vai o texto. Agora, para você pegar as partes e 2 minutos para você responder a lacuna daquele exercício. E olha, esse exercício é muito importante para a surpresa que eu tenho para vocês, ok? Go there, vai lá, see you later, te vejo daqui a pouco. Pessoal, nós voltamos, até ia dar mais um tempo, mas a aula tá tirando do foco, viu? Aqui é aula de inglês, nós estamos falando de corpo humano. Tá? Então, foca aí o assunto, quer discutir sobre outro assunto, vai para outra rede social, depois eu que sou a chata. Qual é a resposta, Ed? Por favor. Vamos lá, a Mariana respondeu 1, head, trunks and limbs. 2, upper limbs, lower limbs. E a 3, ela colocou eyes, nose e hair. Muito bem. Então, vamos lá. Agora, o diretor vai colocar o texto para nós. Por favor, lá no slide 8. The human body is divided in 3 parts. Aquela primeira pergunta. Então, o corpo humano é dividido em 3 partes. Ó, human body e 3 parts. The head, the trunk and the limbs. Cabeça, tronco e membros. The face era a pergunta 4. Então, olha, é só pegar a palavra face, né, e responder. Então, o rosto é dividido em eyes, nose, mouth, ears and hair. Já era a resposta das 5, era só achar a palavra face. The face is formed by the eyes, nose, mouth, ears and also hair. O rosto ou a face é formada pelos olhos, nariz, boca, orelhas e cabelo.
Também cabelo. Inside the head, we have the brain. Dentro da cabeça nós temos o cérebro. It allows us to learn many things, such as speaking, balancing, walking, and learning. Ela nos permite aprender muitas coisas, tais como falar, equilíbrio, andar e aprender. The trunk, lembra da resposta da pergunta do trunk? Eu não lembro qual era, mas eu acho que era 3. Tá? Então, eu pegava a palavra trunk e lá eu tinha a resposta. Que trunk consiste no quê? Neck, chest e belly. São as 3 partes que é dividido o tronco. The trunk consists of the neck, the chest. O tronco consiste no pescoço e na caixa torácica, onde o coração é encontrado. Where the heart is found. Onde o coração é encontrado. The abdomen, where our belly is. O abdômen, onde fica a nossa barriga. And the back. E as costas. Tá? Então, é a parte que compõe o tronco. The limbs are divided in 2 parts. Então, quando falava de limbs, se eu não me engano era a pergunta 2, era só eu pegar a palavra limbs e ali pegar a resposta. Então, como que é dividido limbs? Em arms, forearms, hand, fingers, legs, feet and toes. Tá? Se você olhar, a parte de limbs, ela tem 2 partes, né, Ed? Sim, upper e lower. Isso, tem upper, up é a parte de cima e lower é a parte de baixo. The limbs are divided in 2 parts. Os membros são divididos em 2 partes. The upper limbs, Os membros superiores, arms, forearms, hands and fingers. braços, antebraços, mãos e dedos. And the lower limbs, E os membros inferiores, thigh, legs, feet and toes. coxas, pernas, pés e dedos dos pés. Vocês perceberam que fingers e toes são a mesma coisa, só que fingers é dedos das mãos e toes são os dedos dos pés, tá? The legs allow us to make movement like jump, run, walk and many others. As pernas nos permitem fazer movimentos como pular, correr, andar e muitos outros. Então, lembra da nossa pergunta? Como que o corpo humano é dividido? Em 3 partes, ok? Então, agora, nós vamos para a nossa... Nós estamos chegando daqui a pouco. Nós vamos para outro exercício para ver se vocês lembraram. Nós vamos dar 2 minutinhos para vocês e vocês vão completar aquele exercício ali. Então, tem uma ali na tela, é o corpo humano, né? Eu acho que tem vários jogos aí sobre o corpo humano, vai ficar fácil. Nós vamos dar 2 minutinhos para vocês. Vocês vão completar ali naquele exercício o maior número de partes do corpo humano em inglês, tá bom, gente? Que isso vai ser muito importante para a nossa surprise daqui a pouco, tá? Nós estamos trabalhando bastante vocabulário que você vai precisar na hora da nossa surprise, ok? Então, você vai ter 2 minutinhos para você completar ali o bonequinho com as partes do corpo humano. Então, você coloca 1. Qual que é o número 1? Tá na face, né? A parte do rosto. Tá no olho. Né? O 4 tá na parte do limbs, né? Então, você coloca 1, 2, 3. Tente colocar o maior número possível. Eu acho que 2 minutos não vai ser possível para completar os 11, mas faça o que for possível para você, ok? See you later. Te vejo daqui a pouco.
Bem legal a resposta de vocês, só que vocês não ajudaram o professor Ed, que vocês não colocaram o número ali, ele está se matando, coitado. Tem que colocar, ó. Olha, eu vou agradecer aqui o João, a Kathleen, a Beatriz e o Gustavo, que eles responderam todos de uma vez com os números. Assim ajuda bastante o moderador, tá, gente? Quer a resposta, Antônio? Vamos lá. Então, olha só. O João Vitor colocou um eye, 3 mouth, 4 hand, 5 finger, 7 foot, 8 hair or head. A Kathleen, eye. A 2 ela colocou here, daí acho que não. A 3 mouth, 4 hands. A Beatriz, 1 ears, 3 mouth, 5 finger. E teve gente, o Gustavo respondeu tudo em português. Deixa pra lá, né? Ó, O Caio Berbel, eu acho, o João Pedro também, outras pessoas também responderam, né? Então, vai ali para a tela para vocês darem um print, dá um print, porque vocês vão precisar para a nossa surpresa. Tá quase chegando a nossa surpresa aqui, tá, gente? Então, vamos lá. 1 eye, olho, 2 ear, orelha, 3 mouth, boca, 4 hand, mão, 5 finger, dedo, 6 leg, perna, 7 foot, pé, 8 hair, cabelo, 9 arm, braço, 10 neck, pescoço, 11 belly. barriga. Isso mesmo, ok? Então, agora, para nossa aula, eu vou fazer uma revisão, uma review, tá? Ok? Nós vimos agora na aula que o corpo humano é dividido em 3 partes. Head, cabeça, trunk, o tronco, e o limbs, que são os membros superiores e inferiores, né? Essa parte daqui e a parte de baixo. Então, o corpo humano é dividido em 3 partes. Lá no início da aula, teve gente que acertou, tá? Apesar do nosso corpo ser composto de células. O limbs, nós temos, né? Os membros upper limbs, né? Os membros superiores, e os lower limbs, que são os inferiores. Os upper limbs são arms, forearms, né? As mãos, o braço, o antebraço, as hands, aqui a leg, o foot, os membros inferiores, tá? E aqui, o trunk. No que consiste o trunk? Que é essa parte aqui do corpo da gente. O neck, que é o pescoço, o chest, que é o peito, né? Eu sempre falo para os meus alunos, quando a sua mãe está no Natal, ela compra Chester, né? Chester, ela compra peito. Lembra dessa palavra que não esquece mais. Abdomen, que é o abdômen, ó, tá igualzinho em português, e o back, que são as costas. Em inglês também tem aquele quarterback, né? Que é o cara que no jogo protege as costas do outro jogador. Não entendo muito de futebol americano, não, tá? Face, o rosto, é composto por eyes, os olhos, o nose, que é o nariz, o mouth, que é a boca, ears, que são as orelhas, e hair, que é a cabeça, tá? O hair, que é o cabelo, I'm sorry, tá? Hair é o cabelo. Por que eu frisei bastante esse vocabulário? Porque nós temos um game. Nós vamos fazer um jogo agora, tá? Como que consiste esse jogo, teacher? Espera aí que eu vou te falar. Então, agora, enquanto eu vou colocar ali, pegar o meu jogo, que eu vou explicar para vocês, vem ali na tela a imagem do game para vocês, ok? Enquanto eu vou pegando aqui o meu jogo. Enquanto isso, você pode falar alguma coisa, Ed, que eu deixo. Então, olha a surpresa, né? Então, olha só, uma maneira de vocês memorizarem, tem aquela música, né, de uma apresentadora, mas tem em inglês também, né, que fala cabeça, ombro, joelho. Posso brincar com essa música? Vamos ver se eles lembram, Ed? Mas eu não sei se pode cantar, né? Porque Não, eu não vou cantar, vou fazer mímica. Eu vou fazendo a mímica, vou fazer 3 vezes, que eu ainda tenho um tempinho ali, que o diretor roubou um tempinho meu ali, aí eu vou pegar esse tempinho aqui, tá? Eu vou falando a parte do corpo e vocês vão escrevendo no chat. Depois vocês escrevam a música, tá? Qual é a música? Vocês podem, eu não posso, né, Ed? Mas vou cantar no chat, vamos lá. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer 3 vezes, ó. A flexibilidade tá boa. Primeira, first. Será que eles já acertaram já? Acho Ou o chat está fechado? Ó,
Já colocaram, já. Cabeça, ombro, joelho e pé. Não, mas tem que ser em inglês, né, gente? Head, shoulder, knees, ixi, meu Deus. Agora, eu falo e eu faço e o Ed lê o que está ali no chat. Vamos ver se ele lembra. Aí a musiquinha vocês vão lembrar. Porque eu acho que isso pode, né, Ed? Em português eles colocaram... Tem que ser em inglês, né, gente? Vamos lá, mais uma vez em inglês. Tá? Porque aí a gente pratica aqui pro vocabulário, ó. A Ana Clara colocou head, shoulder, knee, foot. Agora, ó, é isso aí. A Isabela Rafael também, head, shoulder, knee and feet. É isso aí. Bom, acho que a gente já acertou a musiquinha e praticou o vocabulário. O que consiste o nosso jogo de hoje, o nosso game de hoje? Vai ficar aberto o chat, são 5 perguntas ou são 4, não lembro mais. O que você vai fazer? Eu vou fazendo as perguntas e conforme vocês forem acertando, vai formando o corpo de uma pessoa, tá? Então, vai formando o trunk, o limbs, o upper limbs, o lower limbs, o head, né? Então, conforme a pergunta que eu for fazendo e vocês forem respondendo, se tiver certo, né, vai aparecer e vai formando o corpo humano, tá certo? Ok? Entenderam? O chat vai ficar aberto, ó a brincadeira aí, vamos focar. Então, coloca a tela aqui para mim, por favor, diretor. Answer each questions about the human body and discover. Responda a cada pergunta sobre o corpo humano e responda. E descubra. Who is this person? Quem é essa pessoa? Então, conforme eu for fazendo a pergunta, vai formando o corpo de uma pessoa. Do you know him? Você conhece essa pessoa? I don't know, não sei. Acho que vocês vão gostar do jogo. Vou preparar aqui, né? Porque eu vou colar a foto dessa pessoa aqui. Ok? Let's start. Vamos começar? Acho que ficou claro, né, Ed? Vamos fazendo, acho que a gente consegue montar. Vocês vão colocar lá no chat a letra da pergunta, tá? Então, vocês vão colocar lá bonitinho a letra. Minha primeira pergunta pode colocar a pergunta lá na tela. Where is the heart in? Faz a tradução? Não, vamos fazer tradução, não. Tá. Vamos ver se ele sabe o que é heart. Where is the heart? In the trunk, in the head, on the limbs. Qual é a resposta? A, B ou C? Coloca lá no chat. Se você acertar, eu coloco a primeira parte aqui do corpo da pessoa. Vamos lá, o que eles responderam, Ed? Então, a Maria está respondendo letter A. A. É verdade, é letter A. Muito bem. Será que eles acertaram? I think so. Isso mesmo. A primeira resposta, onde fica o coração, é no tronco. Então, acho que aqui vai dar para colar a pessoa. Ó, a primeira parte do corpo humano está formada, ó. Tá certo? Formamos a primeira parte. Next question, próxima pergunta. You use to walk. A, legs, arms ou hands? Não vamos dar a tradução. You use to walk. Qual que é? Letter A, B ou C? Agora eu acho melhor eles escreverem a palavra, Antônia, para não confundir com a resposta da primeira. É verdade. Então, escrevam lá a palavra. Escrevam a palavrinha. Isso. Ó, o Josué já escreveu aqui legs, a Daniele também legs. Então, a Isabelle legs também, o Heitor legs, a Ana Clara legs. Será que eles acertaram? I think so. Felipe, legs. We use legs to walk. Nós usamos as pernas para caminhar. Muito bem. Formamos a segunda parte do corpo. Acho que tá dando para ver. Tá bonitinho aqui? Né? Olha lá, gente. Who is this person? Quem é essa pessoa? Será que eles sabem quem é, Ed? Probably. Chuta aí. Quem que vocês acham que é? Será que é uma famous person? Será que é uma pessoa famosa? You cut his head. Você cortou a cabeça dele. Claro! Claro que eu cortei. Você acha que eu vou dar a resposta assim logo de cara? Eles também dão um pouquinho de dificuldade para vocês. Será que eles já responderam? Falaram que sou eu. Professor Ed, gente, eu não ia fazer essa maldade com ele não, né? Queria estar magrinho assim, mas tudo bem. Ó, uma respondeu que é o Marcão, o Marcão. Ó, a Lichen falou que é o Jonas. Será? I don't know. A Giovana também, o Franciele, Fernando. A Giovana falou que é o Marcão. Tá entre aqui Marcão e o Jonas. Vamos ver. Tá? Vocês perceberam que pelo corpo he's a male, é um homem, né? Que pelo corpo é um homem. Acho que deve ser, né? I don't know, não sei. Next question, a próxima pergunta. You use to hug people. Respondam também a palavra, né? Que se você colocar a letra, a gente vai achar que está respondendo as anteriores. You use to hug people.
que nós usamos? Legs, arms ou hands? O Danilo e a Brenda responderam arms. Vamos ver aqui, o pessoal está respondendo. O Robson respondeu hands. A Ana Lívia respondeu arms. Não coloquem a letra não, gente. Coloquem a palavra agora, tá? Para ficar mais fácil. Porque se você colocar letter B, eu não sei se você está respondendo a primeira ou a segunda, tá? You use to hug people. Nós usamos para... abraçar as pessoas. O que é? Então, Gabriel, Gabriele, Giovana, Letícia, arms. Isso. Então, agora nós vamos pôr os arms. Coloquei o braço certo, né? Para ele não ficar com o braço torto, coitado, né? Tá aqui. E agora, gente? Já deu? Já descobriram quem é? Who is this person? O Matheus falou que é o moderador técnico. Moderador técnico, é o Bob. Who is this person? Who is he? I think he is. Né? Então, você vai colocar ali. Né? Só falta uma interação para a gente descobrir quem é a pessoa. Coloca ali no chat, I think he is. Eu acho que ele é, tá? Coloca ali no chat, quem você acha que é essa pessoa? Isso, coloca o diretor vai colocar ali a resposta e a pergunta. Você vai dar um tempinho para você chutar quem é essa pessoa. Né? I don't know, eu não sei. I don't know if he is Ed, eu não sei se é o Ed. I don't know he is Marcão, eu não sei se é o Marcão. I don't know he is Jonas, eu não sei se é o Jonas. Isso, colocar em inglês. Ó. Pede para colocar em inglês, gente. In English, of course. Let's go to practice. Vamos praticar. Aí a Maria Clara escreveu, I think he's Jonas. E quem mais também tem uma pessoa escreveu aqui, mas in English, please. Em inglês. I think he's the director. Eu acho que é o diretor. I don't know. Okay. Anymore. Felipe falou, it's Jonas, man, I know. A Isabelle falou, eu acho que é o carinha do lado fazendo Libras. É o carinha do Libras. Eu descobri qual é o meu nome do Libras. Assim, ó. Meu nome Libras é assim, ó. O Álvaro disse, I think that's Professor Jonas. Am I right? Agora a maioria tá falando que é o Jonas, hein? I think he's Jonas. I think Professor Jonas. Gente, o que esse pessoal tem? O que o Jonas faz com o pessoal? Love Jonas. I don't know. Me too. Eu também não sei. I think he's Jonas. Everybody says, I think he's Jonas. Ok, vamos lá. Vamos para a próxima resposta aqui, para a gente descobrir if he is Jonas. Me vinguei do Jonas hoje, gente. Cortei ele todinho, ó. Se for o Jonas, cortei ele todinho, hein? Oh my God, she killed Jonas. Vamos para a próxima resposta aqui. Próxima pergunta. You use your to think. Nós usamos para... pensar. Think. O que nós usamos? Eyes, ears ou head? Respondam lá no chat. Coloca a letra, coloca a palavra. Coloca a palavra. Head. Então, a maioria já está respondendo head. Gustavo, Miguel, Wesley, a Bruna, head. Gabriel também head. Ana Clara, head. Iago, head. Ana Luísa, head. Gustavo, head. Todo mundo achando que é head, hein? Eu acho que esse pessoal, essa matéria, eles já viram com os professores, hein? Porque tá muito fácil esse vocabulário, né, pessoal? Então, vamos lá? Será que é head? Let's see. In your opinion, he is Jonas? Ó, tá aqui, ó. A resposta tá bem aqui, ó, gente. Ó, aqui a resposta. A Isabelle falou, Jonas, the best teacher in the media center. Olha. Uau! Ó, o Ibope do Jonas tá lá em cima, tá bom, hein? Isso aí foi estratégia sua, né, Antônia? Usou o Jonas para aumentar o Ibope da aula. Para aumentar o Ibope, foi isso mesmo, gente. Se fosse eu aqui, ninguém assistia a aula. Probably. Tá acabando já. Ô, Carioca, põe uma música aí de suspense. Eu tenho 1 minuto, que o diretor me deu 1 minuto. Vamos pôr uma música de suspense? Não tem música de suspense? Então, tarararã, tarararã. Eu faço aqui. Who is he? Quem é ele? Tcharam! That's Jonas. He is Jonas, your math teacher. Seu professor de matemática.
E aí, gostaram do game? Gostaram dos jogos? Isso é uma maneira divertida para vocês aprenderem inglês, praticando vocabulário e criando jogos. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós vamos continuar falando sobre corpo humano na próxima aula. No final da aula tem a avaliação do QR Code. Deixe aí sua avaliação bonitinha, né? E diga o que vocês acharam da aula. Organize o seu caderno. See you next week. Vejo vocês na próxima semana. Bye, bye. Bye, Ed. Bye, bye. See you. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.